Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar das cobras, né? Da visão infravermelha de cobras. E esse é o Ted Bullock. Foi o primeiro cara que começou a estudar eletrofisiologia e fazer registros em múltiplos grupos, né? Ele é famoso pelo trabalho com eletrorecepção e também com o trabalho com as cobras, mas ele trabalhou com tudo quanto é grupo, com golfinho, medusa, tartaruga, peixe-boi, lula, e ele tinha uma visão muito ampla, né, de como que funcionava o sistema nervoso e como que era a dinâmica do sistema nervoso. Ele escreveu livros sobre isso, ele escrevia artigos tentando deixar claro o que era a neurologia, qual era o escopo dessa disciplina, e ele é um dos pais disso, né? E ele ajudou as pessoas que montaram um laboratório de sapo, que depois o Everett foi a segunda geração daquele laboratório dos sapos. E ele que está por trás de todo esse surgimento dessa área de estudo, né? Então, um cara super importante. E hoje a gente vai falar da contribuição dele especificamente para as cobras, né? E ele fazia eletrofisiologia de cobra. Está aqui uma cobra com os sistemas de eletrodos montado ali. E ele fez contribuições ali, então, para entender como que funcionam esses órgãos, né? As focetas loreais, esse é o nome desse órgão de percepção de temperatura. Enfim, pioneiro aí, importante para a área, importante para o estudo da cobra especificamente. Tá? E a gente vai falar de dois grupos de cobra hoje, né? A gente vai falar das cobras do tipo jiboia, python, que são essas cobras bonitinhas, né? Com um rostinho de cachorrinho, né? Gosta de se enrolar e de abraçar, um bicho bonito, né? Que eventualmente ele pode morder, né? Uma cobra pode morder. Essa daí ela come, mas ela não tem veneno, né? Essa é a parte boa. A jiboia aqui, no caso, ela mordeu a pessoa porque o cara tem um pet, mas é meio mongolão, né? Não sabe como é que a cobra se orienta sensorialmente, né? Então, ele pegou um coelho que estava morto, frio, e ele estava tentando oferecer o coelho para a jiboia, né? Só que você dá um coelho morto, frio, para uma jiboia, ele vai pegar onde? Vai pegar na parte quente, na mão dele, né? Gênio, merece. Uma das razões também de dar sempre alimento quente, né? Para esses bichos, né? Dá bicho vivo, né? Dá um ratinho vivo e tal. Então essa é a jiboia, que tem essa cara de cachorrinho e cara bonitinha. E a outra são as viperídeas, né? Jararaca, cascavel, né? Essas daqui, elas têm essa cara mais agressiva, né? Esse aqui é o livro do Eterovic, né? André Eterovic, professor aqui da FABC. Foi meu professor no ensino médio. Ele me deu, eu tenho esse livro, da identificação de cobras. Então as cascavéis têm uma cara diferente, né? Bem mais agressiva, dá para diferenciar fácil, né? E essa daqui, sim, tem um veneno pesado, né? Varia entre as espécies desse grupo, né, das viperídeas, mas é sempre venenoso e sempre bem problemático, né? Então aqui tá ela se alimentando de um ratinho, e aqui tem um incidente aí, com uma pessoa que tomou uma picada e que não foi tratar, né? Tem neurotoxina, causa problema na pele, no local onde foi picado, mas causa esse problema no sistema nervoso central. Tinha um colega lá do laboratório que estava fazendo doutorado, com o pessoal lá do Butantan. Era um estudo com memória e espessura do hipocampo. Isso era picada em jovem, né? Picada em ratinho jovem, mas que tinha um prejuízo gigante no hipocampo e nas tarefas de memória. Ele teve essa ideia olhando o trabalho de desempenho escolar, né? De criança. Né? Então, criança que toma picada de cobra tende a ter desempenho pior, né? Então, lesões nos neurônios hipocampais aí é bem claro. E daí a solução era tomar o soro antiofídico rápido, né? Então, quanto mais rápido era dado o soro antiofídico, menos prejuízo. Né? Aqui tá tendo aqui é o caso de uma pessoa que não tomou o soro, né? E tá com o dedo aí com uma necrose super feia, né? E isso aqui é o início de um show de horrores, né? Esse vídeo aí eu coloquei a cena bonita para vocês, né? Acaba com o osso exposto, terrível, né? E foi assim que eu conheci o Eterovic, na primeira aula do ensino médio. Ele chega com o dedo envelopado, ele trabalhava no Butantan, né? E ele trabalhava fazia muitos anos com as cobras, então ele já mexia com aquilo olhando para trás, conversando com as pessoas, né? E numa dessas ele tomou uma picada de jararaca na mão, né? E ele chegou com o dedo todo enrolado lá, e ele tem aquele jeitão estranho dele, né? E ele só olhava assim para a turma, assim, depois de ficar só encarando a turma por bastante tempo, ele falou: dói. E esse foi o jeito que eu conheci o professor Eterovic. Enfim, mas depois ele tava lá no Butantan quando tomou a cobra, né? Então era o momento perfeito para assim que tomou, já tomou um soro, já fez o tratamento. Especialista nisso. Enfim, então são esses dois grandes grupos que a gente vai ver, né? O grupo das jiboias e pythons, um lado, e o outro lado das cascavéis e jararacas, tá?
As cobras seguiam por diferentes sistemas sensoriais, né? Então, seguia por visão, por olfato, né? Então, a linguinha aqui, ó, identificando o olfato, e audição, né? Aqui, ó, a orelhinha do Shrek, né? Claro que cobra não tem orelha. Aliás, isso aqui não faz o menor sentido, né? Certamente já viram o encantador de cobra, né? Que as cobrinhas ficam dançando. Não estão dançando, elas estão dando bote e elas estão reagindo para os movimentos do flautista aqui. Elas não estão ouvindo. Elas não têm orelha, fica tudo muito para baixo, né? Então elas têm uma sensibilidade bem baixa, tem uma estrutura de audição com células hair cells, né? Lá para dentro, e elas escutam, mas escutam uma faixa de frequência bem baixa, né? Então o som de uma flautinha aí dos 800, 900 mil hertz, essa faixa mais aguda, não está sendo ouvido por essa cobra com certeza. O importante para ela é passada, né? Daí a gente vê a gente chegando, né? Então ela escuta a vibração vindo do som, né? Isso aqui é o trabalho feito por um especialista em cobras, aí, o Peter Hartline. Depois fez um monte de coisa, fez muito mais registro, escreveu bem a Fossetta L'Oreal das Viperidae. Enfim, então ela seguia baseada em audição, baseada em olfato, né? Então o olfato, essa linguinha bifurcada que ela coloca para dentro e para fora. Quando coloca para fora, moléculas odoríferas grudam nela, né? E depois, quando volta, ela esfrega a língua nesse órgão vômero-nasal. Então, está detectando compostos químicos aqui. Esse é o jeito que as cobras sentem cheiro, né? Mas o foco aqui nosso é na visão infravermelha, que não é feita pelo olho, é feita pelas fossetas, os pit organs, né? Fossetta L'Oreal, aqui no caso das Viperidae, né? Então, das cascavéis, jararacas, é feito por esse buracão aqui. A energia térmica, né? Então, é detectada por uma membrana. Tem uma membrana suspensa, como se fosse um tímpano, né? Então você tem um tímpano térmico para dentro dessa cavidade. Tá? Então é uma membrana suspensa, bem irrigada, então, e cheia de terminação nervosa. Então é desse jeito que as cobras pegam essa radiação infravermelha. Tá? A infravermelha, comprimento de onda maior do que o espectro visível. Então esse é o pedaço que as cobras estão pegando. Pelo sistema do pit organ, né? Ela é construída em cima da visão, né? Então, por isso que a gente chama de visão infravermelha. Ela é construída em cima do sistema visual padrão. Então, o que a gente imagina é que as cobras têm uma visão de calor, como um desses equipamentos militares aí, né? Do jeito que o Predador via o Schwarzenegger, né? No filme dele, né? Tá? E os pit organs são diferentes, né? Surgiram independentemente nas boide, né? Na Python e jiboia, e nas Viperidae, né, nas cascavéis de jararacas. Então surgiram independentemente e tem um jeitão bem diferente, né? O Fossetta L'Oreal é o nome que dá para esse daqui, para as Viperidae, né? Ela fica nessa posição. O que as boide têm são vários buraquinhos ali, que eu chamo as fossetas labiais, né? Ficam no lábio do bicho. Elas têm basicamente a mesma função. Elas funcionam como câmeras pinhole, né? Então tem um furinho de um lado, daí a energia térmica se propaga e se projeta nessa membrana, né, nesse tímpano térmico, nessa membrana com os receptores de energia térmica. E os dois são uma membrana. A fosseta L'Oreal, ela é uma membrana suspensa, né? A fosseta labial das boide, ela é colada, né, no resto do tecido. Então, ela não é tão eficiente, ela não tem uma sensibilidade tão grande e ela fica colada nesse tecido, né? Então, não tem esse aquecimento rápido e resfriamento rápido também. Então, ela não é tão eficiente quanto a fosseta L'Oreal. A fosseta labial é um órgão sensorial de menor acuidade, tá? Mas os dois têm o mesmo princípio básico, né? Então, aqui está mostrando de novo várias espécies. Aqui a jiboia, Python e a Cylindrophis, todas com as fossetas labiais. É uma característica que surgiu nesse ramo. E do outro lado surgiu independentemente as fossetas L'Oreais, nas jararacas e jiboias, tá? E daí eu queria mostrar um videozinho para vocês. Aqui é uma cascavel que está se preparando para uma caçada, né? Ela está entrando na mata e está chegando no ambiente, tá nesse ambiente que é o crepúsculo, né? Então, o fim do dia. E daí fica muito útil a visão por temperatura, né? Então, logo vai aparecer um bicho aí nessa visão de câmera militar, de visão de calor, né? Então, aqui tá a fosseta, né? Ó, daí esses brilhos brilham no escuro, né? Essa é a ideia. Bichos quentes estão brilhando no escuro e ela está detectando
os que estão ali procurando a menor presa. Ó, e achou um ratinho, né? Ratinho em cima da árvore. E daí ela se prepara e dá um bote, né? Aqui é interessante que tem um... Aqui ele faz... essa visão aqui é bem interessante. Eu não sei se eles fizeram de propósito, mas a visão da cobra, junto com a visão térmica, ela tem um mapa que a gente imagina que seja exatamente como esse. Que tem uma parte que tem uma sobreposição entre a parte térmica e visual, e tem um pedaço que é só visual. Tá? O espaço que cada uma coisa ocupa não está bem, né? Mas a ideia é que não tem uma sobreposição total. Tem um pedaço que é sobreposto e um pedaço que só tem a parte de visão. Tá? Então, é legal que ele mostra essa... E não sei se foi de propósito, mas tem a ver com depois como que a gente acha que é esse processamento. Né? Bom, e uma vez detectando, dá o bote no bichinho, né? Injeta veneno, né? Abertura da boca da cobra, move o dente, injeta veneno, né? E se não parou na hora, ainda é muito fácil de perceber, né? Porque o bicho vai caminhando, vai deixando os rastros de calor, né? Os rastros dos locais quentes onde ele passou. As viperídeos, especificamente, têm uma sensibilidade muito, muito alta. Então, é muito fácil para elas perceber essas pistas. Né? Daí, usa outros sentidos, usa o olfato. Então, não precisa tanto da visão de luz, né, para conseguir fazer isso, para conseguir fazer essa caçada à noite. Ela se vira com olfato e com sensores de temperatura. Aí o bicho tinha fugido, mas já estava morto do outro lado lá. Ela só foi lá e engoliu, né? Aqui o link para quem quiser assistir também. E com narração. Então. Vamos falar um pouquinho melhor sobre a anatomia desse órgão, né? Só para deixar claro que não é o nariz da cobra, né? O nariz está aqui, tá? Então ela tem uma entrada aqui, tem um buraco onde passa ar, né? Tem inspiração e expiração. E aqui é a fosseta loreal, muito maior, né? Que é esse órgão de percepção de temperatura. Essa estrutura foi amplamente estudada pelo Peter Hartline, que você tinha visto, né? Que tinha feito a parte de audição também. Ele é o cara das cobras, né? Ele é um cara... E com o colaborador dele. Hoje trabalha também com integração entre sistema circulatório e sistema... Primeiro aqui é a estrutura do pit organ, né? Da fosseta loreal. Então tem o buraco por onde entra a radiação, né? Essa radiação é captada por essa membrana bem fininha, né? Que é uma estrutura que fica suspensa. Então tem ar desse lado, ar desse outro. Então, perfeito, né? Ar é um isolante térmico bom, né? E aí, quando a radiação chega aqui, tem um monte de terminação nervosa, e essas terminações nervosas seguem para o sistema nervoso, né? Então é o nervo trigêmeo, né? E a radiação chega aqui, aumenta a taxa de disparos ou diminui a taxa de disparos, dependendo do neurônio que pegou. Então consegue detectar o aquecimento dessa membrana muito rápido. E tem os capilares aqui, né? Tirando essa energia térmica dali, né? Ou seja, esfriando essa membrana logo em seguida. Então tem esquenta e esfria muito rápido. Tá? Então aqui é uma figura coloridinha que eu acho que não é tão clara, não dá para entender tão bem, mas que mostra aqui a radiação infravermelha chegando e batendo nessa membrana, né? Onde tem as terminações nervosas e tem mudança no padrão de disparos que desce pelo nervo trigêmeo. Tá? E sempre é legal lembrar que o nervo trigêmeo também inerva a face, faz toda a parte sensório-motora da face, né? A parte sensorial que ele passa essencialmente é tato, né? Propriocepção e tato, e passa umas coisas também de temperatura, dor, né? Então, você vê que tem uma associação ali já com a parte de temperatura também. Tudo bem, tem esse mecanismo básico de funcionamento, né, com a câmara pinhole, mas pelo tamanho, pela distância entre o buraco e a membrana, você faz a conta, o tamanho que deveria ser para ter foco seria de 1/4 de milímetro. Só que é muito maior que isso, é maior, é o tamanho de 1 milímetro, né? É um tamanho de 1 milímetro, essa fosseta. Fala, poxa, mas daí não dá foco, né? Mas tem um outro lado, né? Porque são duas coisas que você quer otimizar. Uma coisa é o foco, a outra coisa é a quantidade de radiação infravermelha que entra. É um balanço entre as duas coisas, né? Então, de ter foco, conseguir gerar imagens bem definidas, e a outra coisa é ter sensibilidade, uma questão de sensibilidade.
Então tem que otimizar essas duas coisas juntas. Então não dá para só pegar e fazer a continha da física e falar, olha, tá mal para a biologia aqui. Então a biologia tem que lidar com vários outros fatores, né? Então não é só foco. A ideia é que o tempo de exposição seja mínimo, né, dessa câmara, seja estimulado rápido, né? É melhor que tenha uma abertura maior, né? Então a fosseta é muito maior do que seria esperado, né, pelas continhas da física. Então aqui é só uma simulaçãozinha, né, como seria uma imagem. Isso aqui seria a imagem perfeita, pensando no tamanho do buraco ali e o tamanho desses terminais. A ideia é que se tenha uma imagem com os pixels mais ou menos dessa forma. Só que como tem um furão desse jeito, os pixels não aparecem com tanta definição. Isso aqui é a imagem que seria esperada por um buracão da fosseta desse tamanho, né? Só que na hora que você olha o comportamento do bicho, né? Então aqui é uma cobra com os olhos vendados, fazendo ataque no objeto quente. O objeto está no zero, né? O objeto quente, a presa que ela está tentando detectar. Né? E pelo tamanho que eles deram esse estímulo térmico, dá para ver que ela tem uma definição muito melhor do que essa que está colocada aqui. Então, provavelmente ela tem algum sistema de tratamento de imagem, né? Existem esses tratamentos de imagem para conseguir, a partir de imagens borradas, fazer as continhas, comparar pixels próximos e tal. Então, provavelmente ela tem algum algoritmo de tratamento de imagem neural, então que consegue, a partir de uma estimulação física que é borrada desse jeito, conseguir chegar numa definição razoavelmente próxima do que seria esperada pelo tamanho das terminações nervosas ali, pelo tamanho dos pixels, tamanho dos campos receptivos térmicos, né? Então ela consegue compensar esse menor foco por um processamento neural posterior, né? Então conseguiu pegar o melhor dos dois mundos, né? Tanto o foco, depois do tratamento de imagem, quanto alta sensibilidade, por ter um furo grande, né? E permitir entrar mais radiação. Tá? E aí vamos falar dessa membrana, né? Essa membrana é super fininha, ela tem 15 micrômetros. Tá? Quando a gente compara com pele de mamífero, né, o lugar onde estão os termorreceptores, eles estão numa estrutura, numa largura aqui na superfície da pele, que tem cerca de 300 micrômetros. Né? Ou seja, tem uma diferença gigante no tamanho. Né? Essa membrana aqui é fina, as terminações estão voltadas para o lado da membrana que recebe a radiação, né? E elas estão isoladas por ar dos dois lados. Né? Então, tem toda uma anatomia aqui perfeita para fazer uma recepção rápida e não ficar perdendo dissipação para o tecido, né? Isso para as viperídeos sempre, né? Para cascavel e jararaca. As outras, elas têm as terminações mais coladas no resto do tecido, então tem uma cara mais de pele de mamíferos. Beleza. E o outro aspecto é essa rede de capilares, né? Então, aqui estão mostrados os capilares. Então, aqui a membrana olhada de frente, né? Então, aqui dá para ver os cortes, né? Então, está tentando deixar essa membrana que é meio circular, esticada, né? Então, tem os cortezinhos ali. Então, a membrana super fininha e cheia de capilares. Esquentou pela radiação e tira a temperatura muito rápido. Isso é bom que minimiza pós-imagem, né? Pós-imagem térmica, aquelas ilusões que a gente tem, né? De adaptação de receptor, né? Que fica olhando para uma imagem verde por um tempão, para uma imagem vermelha por um tempão, e daí você tem a adaptação do receptor, habituação do receptor, e quando você olha para uma parte branca, você tem a percepção da cor inversa, né, do verde, né? Então você olha para o vermelho, depois a pós-imagem é verde. Então, isso aqui reduz esse efeito de pós-imagem, porque você não está deixando essa membrana quente, né? Então você esquentou e está esfriando rapidinho. Tá? Uma outra coisa que tem nessa membrana são os nanopits, né? Que são minúsculos furos que tem nessa membrana, que funcionam como um filtro espectral. Comprimentos de onda menores seriam filtrados ali, então isso aqui seria perfeito para deixar passar infravermelho, mas que bloqueia um pouco essas radiações com comprimento de onda. Uma estrutura anatômica como essa, microscópica, você conseguiria fazer um filtro espectral maximizando a radiação infravermelha. Tá? Então, a gente falou do furo, falou da membrana, e agora vamos falar do padrão de disparo que acontece nesses neurônios que formam o trigêmeo, né? E isso foi o trabalho que o Ted Bullock, o cara que trabalhou com todos os bichos do mundo, né? Nesses registros ele via que os disparos do trigêmeo tinham esse padrão, né? Então, quando ele dava um estímulo quente aqui, então
esquentava o ambiente num pedaço que era percebido para a faceta loreal. O padrão de disparo do neurônio, quando estimulado, né, quando recebe maior radiação infravermelha, né, o que ele via que tinha uma maior taxa de disparo, mas que rapidamente tinha uma adaptação ali, né, então mantendo o range, né, sempre foi esse range dinâmico, né, da taxa de disparo, mas então que tem esse disparo aumenta rápido e depois se mantendo o estímulo constante, você tem uma redução da taxa de disparo, vai normalizando, né. E depois tem um outro lado, né, que quando para de dar o estímulo, aí para totalmente a taxa de disparo. Então você consegue pegar transiente muito bem, né? Isso aqui é uma estratégia de otimizar o range dinâmico do neurônio, né? Então, para quando que o neurônio passa informação ou não sobre o estímulo, então mexendo nas correntes ali, gerando essas adaptações. O mesmo neurônio disparando mais quando você coloca mais estímulo, ou quando você coloca menos estímulo, ele dispara menos. E também com aquela parte do range dinâmico, né? Então, que ele para de disparar completamente, mas depois ele se habitua, fica com uma taxa de disparo parecida com o anterior, e quando você tira o estímulo, ele começa a disparar de novo, né? Então, esses são o padrão de disparo desses neurônios que se adaptam aos estímulos. Isso é descrito pelo Ted Bullock. Depois, estudos posteriores, né, mostraram qual que é o receptor, esse TRP-TRP, né? Esses receptores da família TRP que ficam permeáveis a cátions quando estimulados por temperatura. Né? A gente já viu coisas parecidas na Drosophila e no Anopheles, né? Então aparece aqui essa família de receptores na Drosophila e no Anopheles, né? O Anopheles é o da malária, né? Que tinha os receptores na ponta das antenas e tal. Né? Então, que a gente tinha falado que a Drosophila fugia do calor, o Anopheles vai para o calor, né? Procura o hospedeiro com base na temperatura, mas essa família de receptores está em vários grupos, né? Então, o zebrafish está nos humanos, os ratinhos e nas cobras, né? Então, aqui aparece tanto nas cobras python quanto nas cascavéis, rattlesnake, né? Então, esse mesmo receptor está colocado em vários grupos animais, né? Codificam calor, dor, químico, então o mesmo receptor, variações desse receptor conseguem perceber diferentes coisas. Eu gosto de wasabi, né? O wasabi é percebido por esse receptor TRP também. E também tem uma família dos TRP, né, que tem uma família diferente desses receptores, que é o que tem nos morcegos vampiros, né? Ou usam para termorregulação, né? Então fugir do calor, ir para o calor, ou se guiar para encontrar hospedeiro, encontrar a presa. A mesma família de receptores sendo usada para um monte de coisas diferentes, seja em vertebrados também, né? Seja nos vertebrados também. Então aqui tem um lagarto que ele não tem a produção de energia térmica endógena, né? Mas que termorregula comportamentalmente, né? Assim como a drosófila, né? Fugindo do calor, né? Aqui é um caso que ele está indo para o calor, né? Então o lagarto, você vê ele tomando sol ali, ele está se esquentando, ele está induzindo uma febre nele ali, né? E esses mesmos receptores podem ser usados para esfriar ou para perceber que tem que ficar todo mundo juntinho, né? Os pinguins aqui, né? Se esquentando. É um receptor que você gruda no neurônio e coloca esse neurônio num circuito e consegue usar essa informação térmica de diferentes formas. É um receptor que você gruda no neurônio e coloca esse neurônio num circuito e consegue usar essa informação térmica de diferentes formas. Tá? Mas a gente vai falar aqui dos estudos com a visão delas, né? Então, de novo, a gente volta para aqueles dois pesquisadores que eles montaram um setup em que eles conseguiam apresentar os estímulos visuais, então mirando direto no olho da cobra, ou mandar a radiação infravermelho direto para a fosseta loreal, controlar isso de forma independente, esses estímulos, adicionalmente fazendo o registro do sistema nervoso da cobra. O registro que eles faziam era no teto óptico, né? De novo, no teto óptico. A gente já tinha ouvido falar do teto óptico nos sapos, né? Então, tá aqui uma visão do sistema nervoso da cobra, tá? Então, a visão chegando
no teto óptico aqui direto, né, para luz visível, então estimulando os fotorreceptores da retina, e a outra chegando pelo trigêmeo, né, vindo das facetas loreais, pit organs, né, e daí vai para a ponte, né, e da ponte ele faz 2 sinapsezinhas ali e chega também no teto óptico. Ou seja, o que está acontecendo no teto óptico? Estão chegando informação tanto visual quanto térmica, tá? E daí do teto óptico a gente já sabe o que acontece, né? Então, aqui é só colocando o sistema nervoso que a gente viu na aula anterior, né? Então, aqui o teto óptico do sapo, né? Que tinha aquela história da retina, tálamo e teto óptico. Isso aqui tudo para reconhecer presa, que a gente viu o quê? No teto óptico tinha os neurônios de comando que faziam disparar neurônios do rombencéfalo para orientação, movimentos e as linguadas que o sapo dá, né? E aqui vai ser uma coisa parecida, né? Então, tá chegando no teto óptico, neurônios de comando do teto óptico vão estimular os centros do rombencéfalo, né? Para fazer movimento. Então, vai estimular os motoneurônios do rombencéfalo. Tá? Então, a gente está vendo aqui o que é isso. É um interruptorzinho de liga e desliga o comportamento para aquele lugar, né? Então, sempre lembrar que o teto óptico ele tem uma representação topográfica da retina, né? E tem uma representação topográfica do campo visual. Você consegue fazer movimentos orientados, né? Com a informação que chega do teto óptico, estimulando centros específicos do rombencéfalo para fazer o movimento direcionado. Tá? E é claro que fica vendo aqui a luz, chega no teto óptico, e do teto óptico vai para a medula. Claro que isso aqui é uma simplificação do circuito, né? Tem todo o prosencéfalo, o tálamo, fazendo a modulação disso, né? O prosencéfalo e tálamo, que projeta para o teto óptico. A cobra consegue modular isso, né? Consegue atacar ou não atacar, ter memórias, aprender e fazer coisas complicadas, assim como o sapo fazia também, né? Então, com inputs vindos de cima aqui. Tá? Então, vimos essa parte de vias neurais, né? E agora vamos olhar o teto óptico, olhar esse mapa topográfico. O teto óptico esquerdo recebendo input, tanto visual quanto térmico, dos órgãos sensoriais do lado oposto, né? Do lado direito. E aqui, quando você faz os registros múltiplas vezes, vai anotando qual que era o campo receptivo daquele neurônio, você consegue definir essa topografia, tanto visual, que aqui está em azul, quanto térmica, que aqui está em amarelo, que depois está expandido aqui. O que dá para ver aqui? Na parte antero-posterior, está variado o azimuth, ou seja, 0 é a frente da cobra, né? E depois 20 é 20 graus à direita, até 100 graus à direita. Tá? Então, tem todo um range ali marcado nesse eixo antero-posterior. Tá? Por outro lado, você tem o quê? As elevações, né? Então, o 0 seria o horizonte, né? Os neurônios que estão mais perto da região medial disparam mais para campos receptores que estão para cima, né? Então, seria o 20 graus aqui, essa linha aqui seria uma linha de neurônios todos respondendo para 20 graus para cima. Uma estrutura redonda, né? O midline, né? O meio, e depois quando vai descendo para a parte ventral, você vai tendo respostas para um campo mais abaixo, né? Então, elevações negativas, né? Então, elevação 20 graus para baixo. Tá? Então, aqui está o mapinha retinotópico, né? E térmico. Então, mostrando que existe uma relação entre os dois, né? E você conseguiria estimular os neurônios da mesma região, tanto por estímulo visual quanto por estímulo térmico. E os campos receptivos são sobrepostos, né? Então, você consegue juntar a informação visual com a informação térmica, né? Tá tudo caindo do mesmo lugar. E como eu tinha falado, não é todo o campo que responde para as duas modalidades. Tem uma parte que responde para as duas, né? Que é essa parte que está sobreposta, mas tem todo um pedaço que é só visual. O que tem de interessante aqui? Primeiro, a cobra responde para elevação tanto para cima quanto para baixo. Não, mas ela é um bicho rastejante, né? Talvez não faça muito sentido respondendo para baixo, ela vai respondendo para o solo. Né? Lembrar como é que a cobra fica. Ela, na hora de atacar, ela levanta, né? Então, ela tem todo um range de elevações, né? Tanto para cima quanto para baixo, para fazer o ataque dela. Tá? E outra coisa que é interessante aqui é o esquerda-direita. Dá para ver que a estrutura para de representar o lado contralateral. Tá? Seja porque a cobra tem o olho meio para o lado, né? Então faz sentido isso pela anatomia do crânio, o posicionamento dos olhos. Mas o que dá para ver aqui no mapa é que ela não tem visão binocular. Daí minha pergunta é, como é que uma
cobra que não tem visão binocular consegue encontrar a profundidade. Ela tem que dar o bote certo, né, na profundidade. E como é que ela faria isso, né? Será que daria para estimar a profundidade só com visão monocular, né? Porque em primata é isso, né? Você tem os olhos voltados para frente e você tem sobreposição dos campos da esquerda e da direita, toda a estrutura de organização do córtex e tal, que permite fazer a comparação entre o estímulo que chega à esquerda e na direita e, a partir dessas diferenças, estimar a profundidade. Mas se aqui não tem sobreposição, não daria, né? Mas daí a pergunta é, será que tem jeito de computar a profundidade só com visão monocular? E a resposta é tem. Por exemplo, fechando um olho e mexendo a cabeça, dá para olhar a velocidade angular, como que se dá a variação, né? Então, coisas que aceleram muito, coisas que se movimentam muito estão próximas, coisas que não se movimentam muito estão mais distantes. E a cobra muitas vezes fica se movendo um pouco. Então, está fazendo estimação de profundidade, não fazendo a comparação das coisas no mesmo instante, mas fazendo isso ao longo do tempo, né? Então, tem que ter uma comparação dos estímulos visuais e térmicos ao longo do tempo para conseguir estimar a profundidade a partir dessas modalidades. Tá? Teto óptico. Tá aqui a parte visual, tem aqui a parte térmica, e aqui tá um zoom na parte térmica, né? O zero tá ali, né? Ele não chega no zero também, né? Olha só que legal. A frente dele ele não tá ali também, né? Não tá no mapa infravermelho. Aqui na frente só tem visual, né? Tem pouca informação térmica. Mas enfim, essas são as coisas interessantes do teto óptico. Por último, eu quero falar do padrão de disparo, né? Assim como o Ted Bullock tinha feito os registros no trigêmeo, esses dois pesquisadores fizeram um registro no teto óptico e viam como que era o padrão de disparo. E eles viram que existiam várias categorias de células. No mesmo local, dentro dessa região de sobreposição, você tem célula do tipo OU, né? Ou seja, pode ser informação visual ou informação infravermelho. As duas geram atividade. É claro que tem uma soma aqui, né? Então dá para ver que daria para processar, daria para computar as coisas todas. Mas é uma célula que é sensível para as duas modalidades, né? Você tem também células E, né? Tem que ser as duas coisas sendo disparadas ao mesmo tempo. Tem que ter a coincidência. Ou você tem célula em que o infravermelho só melhora a informação visual. Que o infravermelho não gera disparo, mas o visual gera, mas quando você coloca os dois, é só pensar em níveis, né? Então aqui você teria uma sinapse mais fraquinha, né? Um input mais fraquinho, infravermelho. Ele sozinho não gera disparo, mas quando você coloca os dois juntos, aumenta a taxa de disparo. Então é só pensar em pesos sinápticos ali, né? E isso já daria para explicar como que funciona esse tipo de disparo. Aqui eles seriam mais ou menos homogêneos, os dois com peso suficientemente grande para gerar disparo isoladamente, né? Esse outro aqui, os dois isoladamente muito fraco, mas juntos conseguem fazer disparos. Esse aqui, que é isoladamente visual, consegue, mas infravermelho não, mas quando coloca os dois, dispara mais. O outro lado, né, que a parte visual só melhora o infravermelho, né? E depois tem, esses casos todos eram trabalhando só com neurônio excitatório, né? Excitatório, dos dois lados. Você pode ter também combinação de neurônio excitatório e neurônio inibitório. Quando você coloca visual, dispara, mas quando você coloca infravermelho, não dispara. Quando você põe os dois juntos, dispara pouquinho, né? Ou seja, esse aqui seria um input visual, seria excitatório, o input infravermelho seria inibitório, né? E quando você tem o balanço, você tem poucos disparos. E a mesma coisa, o espelhado acontece aqui, né? Então, input inibitório de luz, input excitatório infravermelho, gerando a combinação deles. Esse é o quente, né, da parte de padrão de disparo no teto óptico. Então, a gente viu as vias neurais relacionadas com visão e com processamento de informação infravermelho, viu o mapa topográfico no teto óptico e como que é o padrão de disparo de cada um desses neurônios, né? E a gente já sabe que esses neurônios são neurônios de comando, né? Então, a partir dessa computação toda, a cobra consegue fazer respostas motoras, né? Dar os comandos motores para os centros no homencéfalo. Tá? E aqui, como que essas coisas todas conseguem ser trabalhadas, né? Então, tem bichos que são mais quentes, bichos que são mais frios. O sapinho aqui está na água, então ele é mais friozinho, e você ativa os diferentes tipos de célula e consegue reconhecer os diferentes tipos de presa, quebrar camuflagem que seria puramente visual, né? Mas também encontrar bicho que está escondido, todo um ganho ali de conseguir trabalhar com esses tipos de informação e permitir que a cobra seja um predador eficiente.
tá? E vamos olhar um pouquinho o comportamento desses bichos aqui. Eu tenho, esse aqui é bem legal. Laboratório de cobras, que tem os 3 tipos, né? Então, aqui as boas e pythons, né? Então, a jiboia, as pythons e as cascavéis, né? Então, é um laboratório que trabalha com todas elas. E aqui é tanto para manipular, mas eles conseguem também esquentar esse treco. E tá aí, ó, uma cobra com a visão ocluída, né? Então não tem visão, botaram esparadrapo aqui no olho dela, tadinho, e se guiando pela informação que chega nas pit organs, né? Então, as focetas loreais, né? E o bicho respondendo ali pro. E é legal que isso aqui é um laboratório de cobra, né? Então tem todos os procedimentos para quando acontece uma picada, né? Lembrar que uma cascavel não é uma brincadeira, não. E aqui é uma jiboia, né? Essa grandona, que abraça. E essa aqui é uma Python, né? Eu acho. E vou perguntar para Petrovic. Aqui com as focetas labiais. E mostrando aqui os bichos respondendo para os estímulos, né? Da ideia, como que eles justificam o laboratório deles é o uso militar, né? Você está querendo entender melhor para construir melhores armas. Essa é a lorota que eles contam para conseguir dinheiro para fazer a pesquisa, tá? Aqui é uma jiboia e mostrando aqui ele fazendo psicofísica com a cobra, né? Então, dando os diferentes estímulos, vendo como que ela consegue responder e usar essas informações para fazer decisões, né? Tá, acho que é isso que tinha para mostrar aqui. Tinha mais nesse. Tá. É um cachorrinho mesmo, né? Olha a cara dele. Tá. Essas são as jiboias. Aqui de novo aquele grupo, né, do Newman e Hartline, mostrando que cobras com olhos vendados conseguem fazer ataques muito bem, né? Então, do mesmo jeito que esse grupo de pesquisa consegue fazer também, né? E aqui tem uma comparação dos ataques com sucesso das cascavéis, né? Então, a cascavel, ela com visão, uma cascavel normal, ela faz um ataque acertando a presa em 98,7% das vezes, né? Então, super precisos os ataques dela nesse experimento. O que eles fizeram foi trabalhar com cascavéis cegas, né? Então faziam uma lesão no olho dela e deixava ela se adaptar por um tempo, né? Então aprender a se guiar apenas pelas focetas loreais. E daí dá para ver que o desempenho das cobras no mesmo protocolo é equivalente, né? De 98,7 foi para 98%, né? Então é igual, né? Então a cobra é capaz de fazer os ataques usando apenas as focetas loreais. Apesar de ser socado, consegue fazer uma resposta muito boa. Mas já se colocar uma fita em cima das focetas loreais, tem um prejuízo gigante, né? Então, aqui daí acerta a presa em um quarto das vezes. E deixa bem claro que está usando as focetas loreais. Né? E uma outra coisa que essas cobras fazem é usar isso no ambiente natural, né? Então, assim, a gente fica sempre fazendo esses estudos, né? Trazendo os bichos para o laboratório e vendo como que é eletrofisiologia e tal. E uma coisa muito bacana é olhar esses bichos no ambiente. Você consegue fazer estudos comportamentais muito bacanas no campo, né? Então, vendo como que o sistema nervoso desse bicho se expressa no ambiente em que ele evoluiu, né? O comportamento que a gente consegue observar no laboratório é sempre muito modificado, né? A gente não tem acesso a tudo. Assim como o neurônio numa placa de Petri, ele não dispara do mesmo jeito que como está no cérebro, ou que um cérebro fora de um corpo não responde bem, ou um bicho fora do ambiente natural, também não consegue expressar todos os detalhes se você coloca ele num conjunto de estímulos diferentes. Você consegue entender muito bem o que é o comportamento natural do animal fazendo os estudos em campo. Os estudos em campo da cascavel permitem ver a interação deles com os esquilos, né? E esses bichos, eles têm uma coevolução bonita ali. Cobras produzindo venenos que permitiam, então, caçar os esquilos, só que os esquilos, eles foram ficando cada vez mais resistentes a esses venenos,
né? Então, um esquilo adulto, ele praticamente não tem o efeito do veneno. Ele é imune a esse coquetel, então, um esquilo adulto, né? Então, você tem uma coevolução ali. Então, fazendo cada vez venenos mais poderosos, mais componentes na peçonha ali, né? Venenos cada vez piores e os esquilos cada vez mais resistentes a esses venenos. Essa guerra química, imunológica aqui, mas por outro lado, a parte de comunicação usando fossetas, né? Então, as fossetas são ativadas pela temperatura dos esquilos, além de emitir radiação infravermelha pelo corpo deles, né? Tem uma comunicação específica, que é pegar o rabo e girar para um lado e para o outro, ficar colocando para um lado e para o outro, fazendo uma comunicação que é uma comunicação que eles fazem especificamente para as cobras que enxergam infravermelho, tá? Balança o rabo e tem um controle do sistema circulatório, fazendo o rabo ficar bastante irrigado, né? Então, ele fica cheio de sangue, emitindo um monte de infravermelho, e eles ficam jogando esse rabo para um lado e para o outro, né? Estão fazendo uma comunicação infravermelho. Primeiro, quando tem essa comunicação, os ataques são mais raros. É quase como eu sou um bicho que é praticamente imune ao seu veneno, não vou te atacar, mas se você me atacar, eu estou alerta o suficiente para te machucar. Então, essa comunicação é muito eficiente para mostrar para a cobra que, quando é feita essa comunicação, a taxa de ataques é muito menor. Tá? E tem um videozinho também, o esquilo contra a cascavel, né? Então, aqui é um esquilo fazendo ataque, então ele joga terra no rosto da cobra, então ele se defende com a terra e depois mordendo e tal, fazendo. Esse é o jeito, mas ele faz a comunicação, ó, balançando esse rabo para um lado para o outro, fazendo essa comunicação para cascavel, especificamente para cascavel. E o legal é que é específico mesmo, porque se a outra cobra que está lá, existem outras cobras nesse ambiente, mas são cobras que não percebem infravermelho. E elas os esquilos só fazem essa comunicação para as cobras que percebem esse infravermelho, né? Talvez porque essas não sejam de fato as mais agressivas desse ambiente. Tá? E daí eles fizeram um trabalho que é bem legal, ele vai colocar aqui, que eles colocaram os modelinhos, né, com uns robozinhos, que é um esquilo com um motorzinho ali que balança a cauda, né? E daí eles monitoravam como que eram os ataques a esse robozinho, né? Dependendo dependendo de como que era dado o estímulo, né? E aqui, então, eles faziam esse robozinho fazer o display ou não fazer o display, ou colocando o sangue, colocando o rabo mais quente, ou não colocando a temperatura, né? Então, quando não tinha o display, ou não tinha o display com temperatura, quando não tinha o balanço de rabo com o rabo aquecido, os ataques eram muito mais frequentes, né? Então, o esquilo era confundido com um ratinho que não teria o veneno, uma coisa assim. Então, só mostrando, então, essa coevolução bonitinha entre os esquilos e as cobras. Tá? Então, a gente matou aqui esse tópico, né, de visão infravermelho. É isso aí. Valeu.